Cassação da aposentadoria como sanção da lei de improbidade. Esse é o tema do vídeo de hoje, da nossa série de 20 vídeos dos principais temas acerca da improbidade administrativa e também da nova lei, do que mudou com a nova lei de improbidade. Especificamente, essa matéria ela é relevante porque nós tivemos uma alteração jurisprudencial importantíssima por parte do Supremo Tribunal Federal, que, obviamente, repercutiu na jurisprudência do STJ e fez com que se modificasse uma compreensão aplicada de longa data na jurisprudência e do direito brasileiro. Na lei de improbidade, nós temos a previsão tão somente de perda da função pública como sanção pela prática de ato ímprobo. Isso nós tínhamos na lei anterior e temos agora na lei atual, na redação atual da lei de improbidade. Entretanto, o entendimento do STJ sempre foi o de que, se não há na lei de improbidade uma previsão de cassação de aposentadoria como sanção, não se podia interpretar a pena de perda da função pública de forma extensiva para que alcançasse também o servidor inativo. Ou seja, aquele servidor público que praticasse um ato de improbidade em atividade e que alcançasse a aposentadoria, ele responderia sim por improbidade, ele sofreria sim as sanções da lei, mas não a sanção de perda da função. Por quê? Porque ele não tinha mais a função, o cargo público. Ele já seria, naquele momento, um servidor inativo aposentado. Esse entendimento ele foi substancialmente alterado. Então vamos entender toda essa história do começo a partir da perspectiva trazida pela lei e de uma visão conglobante da matéria. Vamos lá. O primeiro ponto a perceber é o seguinte: nós temos perda de função e do outro lado, perda da aposentadoria ou cassação da aposentadoria. A lei de improbidade ela só traz a perda da função pública como sanção. Não há previsão de cassação da aposentadoria, apenas perda da função. E mais, isso é de todo importante. A perda da função pública, hoje, pela lei atual, é uma sanção que somente pode ser aplicada para os ilícitos previstos no artigo 9º e no artigo 10 da lei. Ou seja, quando se pratica ato que gera enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. Na outra hipótese, a terceira, não se pode aplicar, não há mais previsão legal para a perda da função pública. Então, só para essas duas hipóteses. Ok, esse é o panorama, essa é a visão normativa. Agora, o STJ, a jurisprudência, o que ela fazia? Ele entendia que não havia previsão legal e, portanto, não podia ter cassação de aposentadoria. Acontece que esses julgados do STJ, eles eram submetidos ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, né? E nessa matéria, especificamente nessa matéria, o Supremo julgou um recurso para reformar um acordo do STJ e decidir que a aplicação da sanção de cassação de aposentadoria, por exemplo, na fase de cumprimento de sentença, era tão somente o cumprimento daquela ordem de perda da função pública. Se o agente está em atividade, perde a função pública. Se ele está inativo, ele perde a aposentadoria. Então ele sofre a cassação de aposentadoria. Foi esse entendimento do Supremo que agora foi acatado pelo STJ e, portanto, consolidou-se uma compreensão segundo a qual é sim possível a cassação de aposentadoria como sanção aplicada com fundamento na lei de improbidade administrativa. E mais, o Supremo, ao decidir isso, invocou a DPF 418, que é aquela na qual se decidiu que é compatível com o sistema contributivo a pena de cassação de aposentadoria. Agora, vamos entender isso certinho. A DPF 418 não tratou de improbidade, tratou da possibilidade do sancionamento administrativo, ou seja, em um PAD, em um processo disciplinar. A Lei 8.112 prevê pena de demissão e de cassação de aposentadoria. Aqueles servidores que sofriam essa sanção recorriam ao Supremo dizendo: olha, isso é inconstitucional, porque o sistema previdenciário é contributivo, eu contribuí a vida inteira, me aposentei e eu não posso agora perder a minha aposentadoria como sanção. Essa sanção é inconstitucional. E o que decidiu o Supremo? Que nada disso, que a sanção é compatível com a Constituição, se não o servidor público que praticasse ato na atividade e se aposentasse ficaria imune à punição. Então, esse entendimento da DPF 418, construído para o processo disciplinar, agora foi trazido e aplicado à improbidade administrativa. Então, agora, tanto o STF quanto o STJ admitem e aplicam a sanção de cassação de aposentadoria no âmbito da lei de improbidade. O que não, repito, o que não era feito, o que não era admitido anteriormente. Então vejam, vou analisar aqui o julgado, que eu não gosto de ler julgado, mas esse caso é importante porque ele é didático. Vamos lá. A primeira sessão
se liga nisso. Por que primeira sessão? Porque é o órgão maior do STJ. A primeira sessão reúne a primeira e a segunda turma, ou seja, as duas turmas que decidem direito público. Quando eu digo que a primeira sessão decidiu isso, eu estou dizendo que é uma posição pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Então, volta aqui. A primeira sessão, resolvendo uma divergência que existia, ela decidiu que, inicialmente, decidiu que não era aplicável a penalidade de cassação de aposentadoria na improbidade. Ok? Item 1. Item 2 da emenda. O Supremo Tribunal Federal, julgando o recurso, concluiu o contrário, ou seja, é possível cassar a aposentadoria. E agora o item 3 da emenda. O STJ se curvou a esse entendimento e resolveu decidir o seguinte, leia comigo, a conversão da pena de perda de função em cassação de aposentadoria durante o cumprimento da sentença não viola a coisa julgada, mas ajusta a sanção definitivamente aplicada às circunstâncias fáticas do momento da execução. Olha, isso ainda é mais relevante. O que o STJ está dizendo nesse caso é o seguinte, se o juiz aplica a sanção de perda da função pública a um réu, mas no momento de cumprir a sentença ele já está aposentado, deve o juiz adaptar aquela condenação, interpretar que aquela sanção que era de perda da função pública deve ser transformada e cumprida como cassação de aposentadoria. Ou seja, o cenário para o agente ímprobo piorou e piorou muito. Então vejam, um resumo final aqui da situação toda que abordamos nesse vídeo. Primeiro, a lei de improbidade, a LIA, nós temos intimidade com a lei, então tratamos por apelido, né? A lei de improbidade. A LIA prevê apenas a perda da função pública, perda da função. Mas acontece que essa perda da função pode ser convertida em cassação de aposentadoria, ok? Aí tem uma discussão acerca de se pode perder o cargo da época ou o cargo atual, etc., se ele for ativo. Mas não vamos abordar isso agora, isso é um tema de aprofundamento, vamos ter no curso, porque não dá para esgotar tudo aqui. A improbidade é isso, prevê apenas cassação da função, mas se interpreta que pode se cassar também perda da função, que pode ser transformada em cassação da aposentadoria. Agora, na lei do processo administrativo, na lei dos servidores públicos, ou seja, que regula o processo administrativo disciplinar no âmbito federal, Lei 8.112, nós temos uma regra no artigo 127, parágrafo 4º, que prevê a cassação de aposentadoria, ok? Então vejam, no âmbito do processo disciplinar, a cassação de aposentadoria é uma sanção expressamente prevista e o Supremo decidiu na DPF 418 que essa sanção é constitucional, ela é válida. Ela pode e ela deve ser aplicada, ok? Finalmente, no âmbito criminal, para fechar o panorama, para fechar a visão geral, no âmbito criminal nós temos também, no artigo 92, inciso 1, como um dos efeitos da condenação, a perda da função pública. Então, veja, esse efeito não é automático, ele exige fundamentação do juiz na sentença, determinação expressa de perda do cargo e fundamentação, motivação. Veja bem, no âmbito criminal, a gente não fala em cassação de aposentadoria, tipicidade penal, né? Regra mais estrita. O fato é que, no direito brasileiro, nós temos basicamente essas hipóteses aqui, ó. Perda da função por improbidade no processo disciplinar ou como efeito da sentença condenatória penal. E para concluir, uma palavra final. Nessa série de vídeos, a gente analisa a lei da improbidade, tentando analisar cada tema com muito rigor técnico. Aqui não é uma defesa do agente ímprobo, longe disso, e também não é uma bandeira de condenação a qualquer custo e de qualquer jeito. Aqui nós buscamos um rigor técnico, uma interpretação científica da lei e que se harmonize com o ordenamento e com a Constituição. Então, o que eu digo sobre isso é a perda da função pública não é só uma sanção possível, ela é uma sanção necessária. É necessária porque o agente ímprobo não pode permanecer no serviço público. E agora, segundo o entendimento do Supremo e do STJ, se ele se aposentou, está inativo, ele também deve sofrer a cassação da aposentadoria. E aí já tem um viés mais punitivo. Quando ele tem o cargo público, quando ele está na atividade, você pode interpretar sobre dois aspectos. Primeiro, tem que expurgar, tirar fora aquele agente malandro. E segundo, tem que punir. E se ele já está inativo, ele já não está mais exercendo as funções do cargo, não está mais ocupando a função, exercendo a função pública, mas ainda assim deve sofrer a punição da cassação de aposentadoria. Isso é positivo? É sim e é também necessário. É isso.